não, hein? Mas pense no homem de sabedoria. Um dia eu vou aprender. Um dia eu vou aprender. E é maravilhoso, né? Como é maravilhoso ver a evolução, né? E a gente vai ver através da ministração, né? Eu quero estar aqui chamando o diácono Ezra também para estar pregando a palavra, e desde já agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvo o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do Jonathan. Sou nada, irmão. Eu nem estudei, eu estudei até a 5ª série. Deus abençoe a vida dos meus irmãos aqui. É uma satisfação para mim fazer a obra do Senhor. Para mim não importa, irmão. Às vezes você pode até achar, pode ser linguarudo ou não, o problema é seu. Eu estando fazendo a obra de Deus, para mim está ótimo. O resto para mim não importa. Minha direção, eu tenho um alvo que é Cristo. Se eu ficar olhando para um lado ou para o outro, eu já tinha caído. Então, eu procuro sempre estar firme e constante em direção ao alvo que é Cristo, é morar no céu. O que eu quero aqui na terra é só conseguir o suficiente para me manter e manter a minha família. Em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Agora vamos começar com a palavra, que eu já vim no gás, já falo logo, né? Ainda tem vida aí, porque a raiz está na terra, ao cheiro das águas, ó, vai vir a bênção do Senhor. E eu recebi o comunicado que eu ia trazer a palavra, porque eu já falei para o pastor, quando for assim, não precisa perguntar se eu posso não, já pode escalar aí, que eu não vou correr não. Mas caso contrário, nós estamos aí. Peço graça a Deus todo dia para me dar mais força, irmão, porque a minha vontade sempre é de fazer a obra do Senhor. O missionário Diná estava contando um fato aqui, e eu lembro, sim, muito bem. No meu pé não caiu não, graças a Deus. Ainda bem que Deus sabe de todas as coisas, né, irmão? Ainda tem uma sequelazinha, né, um negocinho, igual o irmão falou, que fica sempre uma coisinha para Deus lembrar. E a minha é assim, a cada passo que eu dou, Deus está falando, ó, lembra de onde eu te tirei, presta atenção, vai em direção a Cristo, igual eu acabei de falar aqui. Então é uma coisa que eu não esqueço e nem posso, de onde Deus me tirou, que era no lamaçal do pecado, na podridão do mundo. Muita gente que está aqui me conhece, sabe que eu era um perdido mesmo, um servo do inimigo nosso, né, irmãos? Que o que eu fazia para Satanás, hein? Imagina, se eu tenho essa vontade para fazer para Deus, era lá no mundo eu também fazia para ele, mas ele perdeu, né, irmãos? E para a glória e honra do nosso Deus, eu estou aqui nessa noite e pretendo estar bastante noites junto com os irmãos, falando de Deus, do jeito que Deus me der, irmão, porque eu não sou pregador. Eu trago, tem 3 folhas escritas aqui, ó. Mas eu começo a falar, daqui a pouco embaralha tudo e o que vier nós vamos mandar. Porque eu estou aqui como canal de bênção. O que está no papel é o que eu quero falar. Mas o que Deus quer falar é o que importa para nós. Então, não fique escandalizado de repente se você vê eu gaguejar muito. É porque tem que ter temor do Senhor quando a gente sobe aqui. Porque você gela na hora, hein? Falei para a Tabata ali, ó. Quando chamou a oferta, meu filho, aí eu já falei, o próximo é eu. Mas nós estamos aqui para falar o que Deus pôs no meu coração, irmãos. E eu vou falar hoje de um tema. Hoje o culto é de cura e libertação, né? Mas a gente busca a cura, nós buscamos a libertação, às vezes não é a nossa. Às vezes, geralmente, também é a nossa, porque a gente tem que se libertar todo dia, né, irmãos? E a gente tem que se preparar. Eu estava conversando hoje com o pastor, né? A gente procura, pede bênção, pede cura, libertação, mas às vezes nós não alcançamos. Por quê? A gente tem que se preparar. E às vezes a gente não recebe, a gente fica procurando entender qual é o motivo. Em que circunstância que eu poderia
receber do Senhor o que eu tanto peço, só de receber uma bênção, uma libertação, uma cura. A gente tem que se preparar para receber as coisas de Deus, irmãos. E às vezes a gente pensa tanto em buscar, mas a gente não se prepara. Deus sabe, se eu der a bênção para ele na condição que ele está, com esse pensamento que ele está ou ela está, isso não vai fazer bem. E às vezes a gente só fica procurando saber o porquê, mas a gente não procura viver. E intimidade com Deus, igual a irmã Diná falou, né? Eu procuro sempre estar buscando o Senhor enquanto eu posso achar. E é para vocês também, viu? Buscar o Senhor enquanto se pode achar e sempre pedir a Deus o entendimento, sabedoria e a sensibilidade de saber quando Deus está falando, quando Deus está usando alguém, através de um louvor, quando Deus quer falar com a gente, quando Deus quer usar a gente também para falar algo para alguém, ou entregar algum mistério. E às vezes, irmão, às vezes eu me seguro também, porque o Espírito Santo ele não é bagunceiro, não. Eu posso segurar. É igual a irmã Diná, o Espírito Santo estava falando com ela, mas ela não fez. Ele não força ninguém. Às vezes eu sinto vontade de sair correndo aqui na igreja, dar umas cambalhotas aí, mas a gente se segura. Quando não se segura, nós soltamos, nós gritamos da glória e nós vamos caminhando, né, irmãos? Então, eu quero falar com os irmãos nessa noite, que são as 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Eu preciso de um impossível e eu acredito que 99,9% das pessoas aqui precisa de algo da parte do Senhor. Embora não seja impossível aos seus olhos, mas precisa. E é Deus que vai te dar. E para isso existe estratégia, existe um jeito de se comportar, um jeito de entender. E a gente tem que estar sempre, irmãos, buscando o entendimento na palavra do Senhor, no louvor, numa oportunidade que o irmão tem aqui na frente, às vezes lê um versículo. O irmão falou aqui ainda agora, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Que não se abalam. Imagina nós, né? Vai ser como um monte como, se a gente não buscar o Senhor, não se revestir, buscar a presença do Espírito Santo, ser sensível a falar, ler. Eu consigo, às vezes, irmão, eu leio um versículo, às vezes o irmão está tendo uma oportunidade aqui na frente, e ele lê um versículo, eu consigo montar uma pregação dentro da minha cabeça assim, falar, nossa. Às vezes eu chego em casa, eu coloco no papel, às vezes eu tento guardar na mente, mas sabe, é coisa assim, porque eu abro a minha mente para ouvir, para pegar o entendimento. E eu aprendo bastante com isso. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, no livro de Marcos 9 e 23, para começar. E depois é Lucas 18 e 27. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E eu vou estar lendo também, irmãos, em Lucas 18 e 27, que diz: ele, porém, respondeu: as coisas que são impossíveis ao homem são possíveis para Deus. Amém? Os irmãos podem tomar o assento. Eu vou abrir minhas folhinhas aqui. Irmãos, a Bíblia diz que para a gente alcançar o impossível de Deus, só tem uma maneira, que é a gente buscando a Deus.
Nada que a gente tenha nessa vida pode comprar uma unção, pode comprar algo impossível. O sobrenatural. E uma primeira parte que eu quero abordar aqui é em 2 Reis, da mulher sunamita, irmãos. Que ela não queria, ela não pediu, na verdade, né, para Deus aquele milagre do seu filho, mas o profeta profetizou na vida dela. E logo depois, quando aquele garoto cresceu, ele veio a falecer. Aí eu estava refletindo o que aconteceu. Ela podia pegar o filho dela, né, reunir as pessoas, fazer um velório, enterrar e acabou. Mas ela não fez isso. Ela foi em busca do impossível dela. Ela foi buscar o sobrenatural de Deus. Ela agiu, igual eu preguei aqui esses dias. Nós temos que agir, irmãos. E quando a gente age, Deus reage ao nosso favor, porque Ele está contemplando o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso pensar. Deus está em todos os lugares. E eu estava pensando, essa mulher, ela podia ter enterrado o filho dela e pronto, não ia atrás de profeta nenhum. Mas ela foi atrás do profeta. E ela recebeu o impossível dela, que foi a ressurreição do seu filho. Então, irmãos, uma coisa que essa passagem da Bíblia ensina para nós é que a gente não pode entregar os pontos, igual fala. Aconteceu, tá precisando, dobra o teu joelho e fala com Deus. Deus, ele eu não sei pregar nada, não, irmãos. Eu passo dia 2, às vezes, quando eu sei, em 2 dias antes, eu começo a orar, eu falo, Deus, manda aí alguma coisa. E eu começo a escrever, vou lendo algumas coisas e Deus dá estratégia, irmãos. E a gente também tem que ir buscando, que a gente vai se aperfeiçoando em tudo. Então a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que ir atrás do nosso impossível. A gente não consegue o impossível por meio de dinheiro. Em Atos 8, é do versículo 9 até o 20, mas eu só vou fazer menção aqui de uma parte dessa história, que tinha um mágico chamado Simão, e ele vendo Pedro impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele pensou que poderia comprar aquilo com dinheiro. E ele foi oferecer para Pedro dinheiro. E Pedro respondeu para ele, está em Atos 8 e 20. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não importa quanto que você dá de oferta, quanto você dá de dízimo. A sua área espiritual não tem nada a ver com valor nem com dinheiro. Tem a ver com o seu comportamento diante de Deus, a sua intimidade com Cristo. Isso não tem nada a ver. A gente não compra unção. Você não vai comprar um dom com dinheiro, nem com oferta. Isso a gente consegue como? Buscando ao Senhor. E Ele vai dando. Pedir e pedir, dá-se-vos-á. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. E quem busca, acha. Então, se a gente buscar, se a gente pedir, Deus vai atender as nossas orações, porque é o que Ele faz. Ele atende a oração dos justos. E Ele está com o ouvido atento ao nosso clamor. Então, a gente não consegue isso com dinheiro. É tão assim, irmãos. Eu mesmo tenho um pensamento e eu sou bocudo mesmo. Esse negócio de
igual eu prego assim na maior calma, assim, ó. Não sei se Deus mandar eu gritar, eu vou gritar, pular, eu vou pular, né? Mas eu mesmo, eu não... Eu procuro sempre falar da palavra de Deus, mas na palavra, sem fazer muito carnaval, sabe? Eu vou falar a palavra logo assim. Porque hoje em dia é muito emocionalismo, né, irmãos? Na hora da pregação, a pessoa quer ela impulsionar você a sentir uma coisa que não está acontecendo. E eu prefiro falar do amor de Deus assim, bem calmo, bem tranquilo. E se Deus mandar eu dar glória alta, eu vou dar. Falar línguas estranhas, nós também fala, marcha. Porque a gente recebe do Senhor, acredita em profecia também. As profecias do céu, viu? Eu acredito em profecia do céu. E isso é uma área que a gente também tem que buscar. A gente buscando, Deus vai dando discernimento e a gente consegue ter entendimento quando uma pessoa está falando com você por emoção e quando ela está falando que é da parte do Senhor. Porque hoje em dia tem muito emocional que fica matando as ovelhas por aí afora. E é triste, irmão. A pessoa está indo na igreja, está com uma luta, está passando na prova ali, ó, pedindo para Deus para ouvir alguma coisa, aí vai uma bênção na emoção e profetiza uma coisa na vida da pessoa, e a pessoa também, por não buscar ao Senhor, igual, vou usar, igual a irmã Diná falou, a sensibilidade de achar que as coisas também tem que ser na hora, entendeu? Então a gente tem que ter, tem duas visões nesse campo aí que a gente tem que prestar atenção. Essa a gente vai sentir que aquilo é de Deus e a gente saber que o operar de Deus não é no meu tempo nem no seu tempo, é no tempo dele. Então a gente também tem que ter o discernimento. Então, irmão, ser crente não é fácil não. É luta, tem que estar buscando, porque a gente tem que estar procurando ter visão espiritual e não é só por um lado, a gente tem que ver os dois lados. Às vezes a gente vê uma coisa e fala assim, não, a gente tem que parar e pedir um entendimento para o Senhor, porque Ele dá. Amém? O homem não pode conquistar o impossível por meio da sabedoria humana. Em Lucas 5, Pedro era um pescador muito inteligente, conhecedor do mar, sabia quando estava para peixe, quando não estava, mas foi pescar a noite inteira e ele não conseguiu nada. Então a sabedoria humana, ela não alcança o impossível. Porque quando Jesus chegou, o impossível aconteceu. E uma palavra que o Senhor mandou que lançasse a rede, e o impossível de Deus chegou. Não levou ele ao impossível. Quem levou foi a presença de Deus. A presença de Jesus naquele momento foi que levou. Então, através da sua sabedoria que você vai conseguir o seu milagre, o seu impossível, não, porque a sabedoria humana, para Deus, ela não chega nem a um fiozinho mínimo da sabedoria de Deus. E isso a gente tem que pedir para Deus. Então, a sabedoria humana, ela não nos leva ao impossível. Tem vezes a gente que acha que, não, eu sei bastante da Bíblia, que eu vou morar no céu, porque eu... Nada. Ninguém sabe mais do que ninguém. Quem dá é Deus, irmão. E quem tem que levar a honra é Deus. Se Deus me usar para fazer uma cura, para orar por alguém ser liberto, isso não é para mim. A honra e a glória tem que ser só para o Senhor. O homem não pode conquistar o impossível por meio da posição social. Em Lucas também, no capítulo 8, no versículo 41, Jairo era um dos principais príncipes da sinagoga. Mas o dinheiro dele não conseguiu comprar a ressurreição da sua filha. Ele teve que ir buscar quem tinha poder e quem podia fazer o impossível. A posição social dele não
fez a diferença nenhuma. O que ele podia naquele momento com a morte da sua filha era só dar um enterro, um velório muito lindo e pronto, acabou. A sua posição social não poderia fazer aquele impossível, mas ele procurou quem podia e o impossível aconteceu. E a filha dele foi curada. O homem não pode conquistar o impossível por meio da religiosidade, irmãos. Nicodemos era conhecedor das leis, mas quando confrontado com o argumento de Jesus acerca de nascer de novo, algo que só é possível por meio da ação divina no homem, algo impossível de ser alcançado por meio de dogmas religiosos. Nicodemos contemplou a impossibilidade de não se abrir para o Espírito Santo de Deus operar na nossa vida, né, irmãos? Nicodemos era um bom entendedor da lei, mas quando Jesus falou para ele assim que ele tinha que nascer de novo, aí ele falou, como? Né? E às vezes, muitas das pessoas, às vezes está dentro da igreja, está precisando nascer de novo, viu, irmão? Deus abençoe. Às vezes tem crente na igreja e está precisando nascer de novo. Eu já vi um monte de vezes, irmão. A gente vive aí no mundo aí, a gente sempre, graças a Deus, eu enxergo, eu tenho uma visão boa e eu tenho um bom entendimento. Tem muita gente que às vezes não tem entendimento, às vezes por falta de alguém também instruir. Às vezes tem gente que põe a Bíblia embaixo do braço, começa para a igreja e acha que é crente. Não é assim. Você vir na igreja, você pode trazer 50 Bíblias. Se fizer o apelo e você não levantar a mão, meu filho, você não nasceu de novo, não. Você tem que nascer de novo é quando você levantou a mão ali, ó, e você selou. Eu quero servir ao Senhor. Depois se batizar nas águas, e aí concretiza, fecha o ciclo. Mas tem gente que acha que não, colocar a Bíblia embaixo do braço e vai para a igreja. Tem um monte que gosta de ir lá para Suzano, né, irmão? Que ninguém vê, ninguém sabe, aí apronta na rua. Mas vai na igreja lá em Suzano. Mas graças a Deus, quando eu sei que a pessoa faz isso, eu falo, vai, continua, mesmo com pouca força, mas vá. Continue, porque eu não sou crentão também não, santão não. Continue indo mesmo com pouca força, mesmo que seja em Suzano, pode ser onde for. Mas vai, porque tanto ouvir, Deus vai operar. Uma hora, não é porque eu tomei um chacoalhão de Deus, né, irmãos? E eu despertei e falei, não quero mais saber do mundo. Deus mudou a minha vida, mas porque também eu quis. Porque eu quis, eu procurei, eu busquei, decidi. Eu decidi. Porque para quem é viciado em usar cocaína há 20 anos, do dia para a noite eu falei, eu não uso mais e pronto, estou até hoje, estou fazendo a vontade de Deus e acabou. Eu sei que tem gente que não consegue, mas a gente ora e Deus dá força. A gente não pode desistir, irmãos. Se a gente está buscando uma libertação de um familiar, se a gente está buscando a nossa própria libertação às vezes, irmão, não é vício, não é só droga não, viu? Tem gente que tem vício, às vezes, de fazer algumas coisas que não é da vontade de Deus. Tem manias que a gente tem que largar para o mundo. Tem que deixar as coisas velhas para trás e não olhar para lá. Seguir adiante, em frente, olhando para o alvo que é Cristo. Para Deus nada é impossível, meus irmãos. E eu vou estar lendo aqui uma passagem que se encontra em Josué. Glória a Deus. Josué orou e Deus parou o sol. É Josué 10. E através desse capítulo de Josué, que eu vou entrar na mensagem agora, que é as 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. E uma delas é encarar os desafios com coragem e fé. Eu vou estar mencionando alguns versículos a partir do versículo 5 e 6. Vou começar 10, Josué 10,
versículos 5 e 6. E essa história se passou, irmãos, quando pessoas que eram vizinhos ali de Israel se disfarçaram, né? E foram fazer um pacto com Josué. E eles se vestiram de sacos, a Bíblia diz, e eles foram lá e enganaram Josué, para Josué fazer um pacto. É um capítulo antes que está contando essa história, tá? E Josué fez um pacto com eles, e 5 reis se uniram para tomar essa cidade, dessas pessoas que fizeram pacto com Josué. E a partir do momento que ele tinha selado isso, mesmo que ele tenha sido enganado, mas ele tinha um compromisso. E ele foi chamado para defender essa cidade, essa região, e foi. Então, irmãos, encare os desafios com coragem e fé. Josué 10, versículos 5 e 6. Então se ajuntaram, subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute e o de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram os homens de Gibeon mensageiros a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: não retires de teu servo a tua mão sobre sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa ajuntaram-se contra nós. Irmão, os maiores desafios surgem como resposta às maiores necessidades. Às vezes você está na necessidade e aparece um desafio, né? Aconteceu isso comigo essa semana. Comigo não, né, irmãos? Comigo com a Tabata, né? Às vezes você está no meio de uma situação e aparece um desafio. E às vezes esse desafio a gente não pode murmurar, irmão, porque às vezes é ele que é a resposta. O que é que a gente tem que fazer? O que aconteceu com a gente, então, eu entrei em desespero, né? Na hora. E aquela coisa da carne do ser humano, né? Antes de depois parar e falar assim, não, peraí, a gente tem um socorro, a gente tem um refúgio. O primeiro baque pode até mexer, mas por isso que eu falo, né? A gente tem que parar. Não, peraí. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Ele não pode, eles têm que permanecer para sempre. Então aí a gente parou e ó. E o desafio, irmãos, a necessidade às vezes é para ensinar. Frequentemente problemas são gerados por erros cometidos. Às vezes, eita Deus, fala com o povo aí, ó. Às vezes, irmãos, a gente erra e não sabe que está errando. E às vezes a gente até sabe. E o erro, ele só nos afasta do impossível de Deus. Porque Deus sabe. Se eu fizer esse impossível na vida dessa bênção, nessa condição, não vai dar certo. Porque acaba, igual o irmão falou, recebeu a bênção, tá bom nada. Para mim não tá bom nada. Eu vou continuar orando, eu quero mais de Deus. Se eu pregar bem hoje, tá ótimo. Na próxima eu vou pedir a Deus para Ele me dar mais sabedoria, mais entendimento. O Espírito Santo tomar posse de mim e me usar para falar o que for preciso para a igreja. Não é o que a igreja quer, é o que a igreja precisa. Eu sou muito consciente disso, irmão. A gente vem para a igreja não é para ouvir o que a gente quer. Às vezes a gente até pensa assim, né? Mas não é o que Deus quer falar. E às vezes o que Deus quer falar para você, às vezes você não se agrada, nem eu, às vezes, que eu sou ser humano também, igual você. E a gente fica se perguntando, mas às vezes, se a gente analisa o homem, a gente tem que se analisar, né, irmãos? Tem que se analisar. Onde que a gente está? Se não está acontecendo, a gente tem que começar a analisar.
Deus, eu estou buscando, não está chegando, não estou vendo nenhum sinal. Então, vamos começar a rever, se analisar, porque às vezes a gente está errando e não está percebendo. E às vezes, irmãos, é erro às vezes que você nem acha que não está errando, mas está. E isso acontece comigo, com você. A responsabilidade nos impulsiona a aceitar os novos desafios. Glória a Deus. Se o pastor não me chama para mim falar aqui, se o pastor não chamar algum dia vocês, como é que vocês vão saber se vocês pregam ou não, se vocês têm, né? Então, a responsabilidade, ela é um desafio e a gente aceita. Se você tiver a oportunidade de fazer alguma coisa para o Senhor, abrace, aceite, faça, porque o dono da vida é Ele quem capacita. Ele não escolhe quem já é capacitado. Ele capacita quem é escolhido por Ele. Então, se você receber algum convite, às vezes pode ser até no seu trabalho também, na igreja também. Irmã, vamos participar do ciclo de oração. Irmã, canta aí, quer cantar? Não acho que você tem a voz feia. Aceite o desafio. Você vai fazer para Jesus, não é para o homem, não. E Deus sabe da sua condição, da sua capacidade e o que você é capaz. Às vezes só basta você acreditar em você mesmo e aceitar o desafio. Porque eu poderia muito bem ficar vindo para a igreja aqui, ó, só colocando o celular ali, aí eu cuido do Facebook da igreja, do Instagram, tiro umas fotinhas, fica ali quieto na minha e pronto. Não. Falei já passou, que eu não quero saber disso não. Tô dando uma força aí, mas tô procurando alguém, viu, irmão? Se tiver alguém querendo esse desafio, pode falar comigo que eu vou passar o bastão já, que eu já não quero ficar nisso daí não. Que eu quero fazer a obra do Senhor. Estou me preparando, buscando a Deus, pedindo sabedoria, se revestindo para encarar desafios. E o meu desafio é falar do amor de Deus aí fora no mundo, irmão. Não é só também ficar aqui falando aqui dentro da igreja, não. Aqui dentro eu quero falar cada vez mais para me aprender, para me buscar sabedoria, conhecimento. Porque o inimigo das nossas almas, ele está aí fora, irmão. E ele vive ao nosso derredor como um leão, só buscando uma brecha. E você vai falar hoje em dia aí com o incrédulo aí, às vezes ele sabe mais da Bíblia do que muita gente dentro da igreja. E às vezes ele te quebra nas palavras. Então a gente tem que, vamos, eu tenho vontade, mas eu quero me revestir, eu quero me preparar para ir para o mundo afora aí e falar do amor de Deus nas esquinas, nas ruas. Vai levar uma caixa ali na rua ali, vamos falar que Jesus é bom, que Deus é fiel, que Jesus está voltando, viu, irmãos? Tem pregação de ficar pregando bênção na vida dos outros aí, não, porque bênção não vai levar ninguém para o céu, não. Quem vai levar é aceitar Jesus, se arrepender dos pecados e se entregar para Jesus de corpo e alma, aí vai morar no céu. Tem gente que fica entregando bênçãos materiais e isso não é o que Deus quer que a gente faça, não, irmão. A gente tem que falar para ele que se não se arrepender, vai morar no inferno. Vai morar com Satanás lá no inferno, se não se arrepender dos pecados e não aceitar Jesus. E hoje em dia você não vê esse tipo de pregação. É só vem para Jesus que a sua vida vai mudar, que Deus vai... Irmão, é igual eu ia falar aqui também. É dar alguma coisa para Deus querendo receber algo em troca. Barganha. É você pegar e falar assim, não, vou dar uma oferta de R$100 porque Deus vai me dar 1.000. Mas é as pregações de hoje. Ninguém prega mais assim na rua aí. Você não vê mais nem um culto no meio da rua também. Você não vê mais nem um culto aí, uma caixa, aquelas bocas de lata que vai longe, irmão. Aquilo lá, os irmãos cantando o hino da harpa e falando, ó, Jesus está voltando. Se não se arrepender, vai pro inferno. Eu, em nome de Jesus, Deus vai me capacitar, eu vou pregar assim na rua. Se você não se converter, vai morar no inferno. Não vou ficar pregando que vir para a igreja vai te dar bênção, você vai ficar rico, você não. Você tem que ir para a igreja, fazer a vontade do Senhor e com vontade de
fazer o melhor para Deus sem esperar nada em troca. Crente é sofrimento, é batalha espiritual a cada segundo, até quando você está dormindo. Se você vacilar, não for dormir, não se revestir, não orar, Satanás vem no seu sonho e te perturba. Porque ele sabe onde é que você é mais fraco. E tem que se revestir. Irmãos, eu vou pro monte já desde que eu vim da praia, né? Já 21 semanas, sei lá quantas, indo pro monte passou. Mesmo assim, irmão, Satanás é sem vergonha. Ele tá vendo eu ir buscando, ele sabe que eu não vou, mas ele fica me afrontando. Eu falo, venha que eu vou dar um rodo e vou dar pelo menos uns 3 socos para quebrar suas costelas, seu infeliz. Orando, isso de joelho, viu, irmãos? Eu faço isso com ele, dobrando o meu joelho e pedindo para Deus, Deus, repreende. Porque Satanás, ele fica querendo envergonhar os servos do Senhor. A pior coisa que Satanás faz na vida de um crente é ficar apontando e acusando ele por causa do passado, irmão. E eu sofro tanto com isso. Sofro não, né? Eu sei que eu passo tanto por isso. Só que comigo, irmão, não vai arrumar nada. Porque daqui uns dias eu estou pregando dentro da igreja. E daqui uns dias eu vou estar pregando aí na rua, em nome de Jesus. Só arrumar mais uns 3, 4 crentes doidos aí que gostam de falar de Jesus, nós vamos. Já pode contar comigo, viu, irmão? Se alguém aí tem coragem, nós vamos pegar uma caixinha, nós vamos fazer a obra do Senhor. Deus está preparando, irmão, porque também não adianta. Eu, por mim, eu vivia fazendo a obra do Senhor. Esses dias aí eu peguei, falei, se os irmãos não sabem, acho que os irmãos sabem, né? Eu peguei um negocinho de água mineral ali do pastor, né? Esses dias eu fiquei meio revoltado, falei, eu vou vender essa bexiga e eu vou viver da fé. Eu quero fazer a obra do Senhor, irmãos, e não é do jeito que a gente quer. Deus sabe que eu tenho vontade, mas Ele sabe também que eu não estou preparado ainda. Aí eu tentei vender, veio até um cara, olhou, e aí eu falei para Tabata, se for da vontade de Deus, o cara vai me procurar. Se não for, às vezes a gente costuma fazer essas provas com Deus, irmão. Quando a gente está querendo negócio, a gente vamos lá para a Baixada. Ah, Tabata, vamos vender a casa? Vamos. Ó, mas vai ser assim. Se for da vontade de Deus, vai vir em cima da gente. Irmão, eu vendi a minha casa que eu tinha aqui atrás, ó. Foi assim, negócio de Deus, era para mim ir mesmo. Eu fui pedir umas caixas de papelão para fazer a arrumação das coisas. E o meu primo, ele tem uma empresa de caixa de papelão. Aí ele falou, mas para que tu quer as caixas? Vê só como que Deus faz. Aí eu falei, não, porque eu vou embora. Mas eu não tinha vendido a casa nada ainda, irmão, mas já ia arrumar as coisas. Olha como que é. Aí ele falou assim, mas pra que tu vai vender? Eu falei, não, eu tô procurando um comprador. Ele falou, eu compro sua casa. Eu falei, então vem aqui pra gente conversar. Aí eu vendi a casa pra ele e fui embora. Só que eu tava pedindo as caixas pra ele, pra mim arrumar as coisas, mas não tinha vendido ainda. Os irmãos entenderam, né? Então, mas só que Deus tava, a gente sentia que o negócio era pra acontecer. A gente sente, irmão. Não adianta, porque a gente toma atitude ou tomar uma decisão pela emoção machuca. Tem que orar, tem que pedir a direção de Deus. Igual o cara veio olhar a água, eu falei para Tabata, não vamos falar mais nada. Aí já passou 1 semana, 2, falei, já tá bom, Jesus, eu já entendi. Aí vamos trabalhar, aí investi mais no negócio, agora vamos para a luta mais, né, pastor? Jesus viu que eu não estava na hora ainda, irmão. Então a gente tem que saber, tem que sentir, tem que ser sensível também ao que Deus está trabalhando à sua volta. Você tem que aprender a perceber. Não, Jesus está falando comigo. Não, se não está acontecendo é porque Deus não quer. As coisas, irmão, a gente tem que entender que não é no nosso tempo, não. Igual foi para vir embora. Irmão, eu e essa benção aqui tem história para contar, viu? É porque eu não sei contar direito. Mas a gente está lá na praia, daqui a pouco fiquei doente, estava ficando cego. Falei, Jesus, diabetes, nunca tive problema de diabetes e estava com diabetes. Aí estava com triglicéridos em 1480, irmão. O médico falou, não sei como você morreu ainda. Seu pâncreas, não sei como é que está aguentando. Porque o normal é 170, o máximo.
Passou disso, já está alterado. Eu tava... Aí, irmãos, aí eu pegou... eu estava perdendo a vontade de ir para a igreja. Em vez de eu estar fazendo o que eu estava fazendo aqui, eu estava querendo ficar em casa, cansado, irmão. Acordando 5 horas da manhã e dormindo 10 horas da noite, irmão. Pela misericórdia de Deus, a gente desceu lá, Deus deu sabedoria, a gente abriu 2 padarias em 10 meses. Aí foi para vamos vender? Vamos. Ah, peraí, tem que falar com uma pessoa, com outra. Nós não conhecíamos ninguém lá. Deus levou a gente lá no vale, lá pra gente saber que eu e ela, a gente é capaz. Então a gente foi lá e a gente pegou bastante coisa disso. A gente aprendeu. E aí, o que oferecemos foi para 4 pessoas, né? Pedimos uma opinião de 1 ou 2 para saber de valores. E oferecemos para umas 4 pessoas, 5. Na 5ª pessoa, acho, a pessoa falou, eu compro. Falei, ó, do jeito que tá aí, eu não quero saber de nada, não quero nada. Aí a Tabata que quis trazer alguma coisa, irmão, porque por mim, tinha largado lá, tinha vindo só com a roupa. Porque eu ouvi um conselho, irmão, não vá na ideia de Satanás que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. A gente precisa se aconselhar, às vezes, com alguém. A gente precisa de alguém mais experiente. Não é com qualquer um também não, meu irmão. Vai tomar qualquer conselho por aí também. Depois você fala, o irmão Eza falou que não, irmão. Na Bíblia está escrito que quem toma conselho é sábio. Conselho é bom. E eu ouvi uma pessoa me falar, não lembro se foi uma pessoa, foi numa palavra que eu estava ouvindo. Quando a gente está fazendo alguma coisa que não está sobrando o tempo de Deus, que está atrapalhando a nossa intimidade com Deus, larga de mão, porque vai te fazer mal. E era uma coisa, a gente conseguiu. Eu abri uma padaria, depois abri outra, fiquei com as 2, não aguentei, que era só nós 2, aí eu fechei uma, aí fiquei só com uma grande. E, irmãos, a gente aprendeu que eu preciso só primeiramente da misericórdia de Deus nas nossas vidas, e a gente consegue. Você e o seu esposo conseguem. Ora, busca a Deus, pede entendimento, sabedoria, que Deus dá. Eu vou voltar para a palavra aqui, senão não vou terminar. Mas a história é boa, irmão, tem história, viu? E acabou que a gente vendeu lá e compramos a casa, que está lá, alugada. O prédio, a gente pagava aluguel, aí a gente vendeu o comércio e compramos o prédio. E está lá. E estamos aqui, vamos fazer a obra, em nome de Jesus. A gente tem que julgar o desafio baseado em Deus e não na nossa capacidade. Para a gente, se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não conseguia nem sair ali na porta da igreja. Então a gente tem que julgar o desafio baseado na onipotência de Deus, no poder dele, na glória dele. A gente não tem que pensar em nós, não, eu não vou. Sozinho você não vai conseguir mesmo. Sem Deus a gente não é nada. Porque as misericórdias de Deus é a causa da gente não ser consumido. A gente tem que esperar a intervenção sobrenatural de Deus. Deus responde aos que chamam por Ele. Chame, busque, clame ao Senhor, porque Ele está com os ouvidos atentos ao seu clamor. E Ele ouve a oração do justo. Está escrito lá no Salmo, acho que é 34, no versículo 15. Que os olhos do Senhor estão sobre o justo, seu ouvido atento ao seu clamor. Amém, irmão? Transforme a realidade por meio da fé. Se a gente tem fé, a gente sabe e tem que entender. E pela nossa fé, Deus move céus e terras ao nosso favor. Mas com fé e tendo plena consciência do poder do Deus que você serve. Nesse capítulo aqui de Josué, Josué orou e Deus parou o sol. Passou quase o dia inteiro o sol parado, porque Josué precisava daquilo
para não escurecer, porque senão ele não ia conseguir concluir a batalha. Ele precisava daquele cenário para ganhar aquela batalha. Então, ore. A fé cura o passado, a fé muda o presente e a fé previne o futuro. O futuro a Deus pertence. Mas, se a gente tiver fé, crendo, sabendo que Deus sempre vai ter o melhor para nós, daqui a pouco, mais tarde, amanhã cedo, na semana que vem, no mês que vem, a gente tem que pôr a nossa fé em ação, irmãos. A gente tem que ter fé. Fé, sabedoria, entendimento. Tem que ter uma coisa que eu não tenho, paciência. Estou pedindo a Deus, estou buscando. Tem que ter paciência, irmão. Tem que deixar a agitação de lado. Eu sou muito agitado. E eu estou buscando. Mas eu sei que é uma coisa que, tipo, não é um erro, um defeito meu, mas é uma coisa que eu tenho que corrigir em mim, porque a minha agitação pode me levar a tomar uma atitude precipitada às vezes, irmão. É onde eu não posso agir pela emoção. A gente não pode deixar a emoção tomar conta da gente, que a gente acaba fazendo alguma coisa ou tomando alguma decisão que vai acarretar em coisas piores para a gente. A gente tem que tomar um conselho com um bom conselheiro. Se você não tem, procura o seu pastor. Procura um pastor de confiança. Não vai procurar qualquer um por aí não, porque tem um monte de pastorzinho por aí. Tem que procurar um pastor mesmo. E às vezes você vai tomar um conselho com o pastor aí que ele não tem nem bagagem para te falar, para te dar um conselho a respeito de alguma situação. Às vezes até dentro da própria casa, às vezes tá bagunçado. E a gente tem que tomar conselho também com pessoas com credibilidade. Porque senão empurra a gente pro buraco. Em vez de dar um conselho pra gente, o melhor conselheiro é Jesus, né, irmão? Mas é bom a gente pedir a direção de Deus e sempre ter alguém que a gente, quando for tomar uma decisão, ou tiver acontecendo alguma coisa, conversar. Nós também tome cuidado para não arrumar um conselheiro fofoqueiro, viu, irmão, do seu problema. Saiba também com quem você vai tomar conselho. É bom, mas tem que ter sabedoria também para pedir um conselho. A conquista do impossível em Deus é possível. Pedro não havia pescado nada. Todavia, Jesus entra em cena. Aonde Jesus chega, aonde você pôr Jesus, alguma coisa diferente acontece. O cenário, quando está sem Jesus, é uma coisa. A partir do momento que Jesus entra no cenário, tudo se transforma. Então coloca Jesus em todas as áreas da sua vida, que aí eu tenho certeza que você vai estar fazendo a escolha certa, você está procurando o caminho certo. Então a gente tem, irmãos, que buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas. E Deus não faz mais ou menos para a sua igreja, não, para o seu servo, não, irmão. Deus te dá o que você precisa, não é o que você quer. Aprenda, abre essa cabeça dura sua aí. Deus te dá o que você precisa. Nem sempre o que você quer é o que você precisa. Às vezes, se você tiver demais, vai te fazer mal. Você tem que ter o suficiente que Deus está permitindo para você ter. Porque Ele sabe que se Ele te der mais 1 milímetro a mais do que você precisa, Ele sabe que você não vai suportar. Ou você vai sair da presença, ou vai acontecer alguma coisa. Então aprenda. Isso serve para mim também, irmão. A gente tem que abrir nossa cabeça e entender que Deus, Ele dá o que a gente precisa. Não é o que a gente quer, não, irmão. Se a gente começar a entender isso, as bênçãos do Senhor, o missionário Marcelo falou aqui, né? Se a gente colocar em prática muita coisa, irmão,
Estude, viu, irmão? Eu dou um conselho pros irmãos, faço igual eu. Às vezes eu queimo minha visão olhando, lendo o computador, lendo a palavra, irmãos. E eu fico às vezes ouvindo palavras, mensagens também para me aprender. Não para imitar ninguém, mas para também ter entendimento. Porque eu vou vendo e vou pedindo discernimento a Deus. Porque nem tudo que a gente ouve também é assim, é um filtro. A gente tem que ouvir, mas a gente tem que filtrar. O que a gente achar que não serve, a gente deixa de lado, e o que achar que serve, a gente guarda para a gente transmitir, porque tem muita gente, às vezes está do seu lado e Deus está querendo te usar, e você, igual a irmã Diná falou, não é sensível a entender que Deus está querendo usar você para entregar aquele algo para a pessoa. E não é palavra não, irmão, não é rodear, não é gritar, não é ficar gritando, falando negócio estranho aí, dando cambalhota, machando, nada não, irmão. Às vezes, palavra calminha, tranquila. O Espírito Santo não age. Ah, irmão, cabeçudo é quem acha que o Espírito Santo só age quando a pessoa sai marchando aí na igreja, pulando, rodando, não, viu, irmão? O Espírito Santo ele te usa do jeito que você é. Às vezes, com palavra mínima que você fala para alguém, aquilo é um consolo para o coração da pessoa. E às vezes a pessoa não te fala, mas o que você falou, a pessoa pegou. Eu vivo assim, irmãos. Às vezes, eu tô sempre. Crente tem que estar sempre ligado no céu. Se não tiver, vai tomar a rasteira de Satanás aí fora. Tem que estar sempre ligado em tudo que a gente está conversando, falando, todos os problemas que acontecem na nossa vida. Se a gente é cristão, a gente tem que estar sempre ligado no céu. Que a gente tem que estar sempre, entendendo o que está acontecendo comigo. Isso é vontade de Deus, então eu tenho que prestar atenção. Não, vou ter que vigiar, vou ter que orar, vou ter que buscar. Irmão, às vezes a gente tem que prestar atenção nas palavras das pessoas que a gente conversa, até no mundo também. Em tudo. Tem que estar ligado no céu. Às vezes você está precisando também. Aí chega uma pessoa que você não dá nada por ela, porque geralmente o ser humano julga muito. Julga muito não, né, irmão? O ser humano é um juiz toda hora, né? Julgando. Isso é a natureza humana. E às vezes uma pessoa que você não dá nada por ela, mas Deus está usando ela para falar alguma coisa para você. Igual o irmão Ezra está aqui, ó. O irmão Ezra não é nada. O irmão Ezra não é ninguém. Mas eu sou servo do Senhor. E eu procuro andar reto, sincero e íntegro aí fora, aí, ó. Para dar um testemunho. Porque também não seja um crente vagabundo, não. Que quando você for falar alguma coisa pro incrédulo aí, ele fala assim, crente da onde, rapaz? Quando você está conversando comigo aí, você vive falando palavrão. Eu já vi várias vezes você falando palavrão, quer falar de Jesus. Então a gente tem que andar com as vestes limpas. Lavada, limpa, branca. Porque Satanás, ele é especialista em acusar. Então eu procuro andar sempre reto, íntegro, para mim subir aqui e falar do que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida. Que Jesus cura, Jesus liberta, Ele batiza com o Espírito Santo. A gente fala línguas estranhas mesmo. Eu creio nas promessas, eu creio nos profetas, mas a gente tem que prestar atenção. Porque às vezes a gente vai falar aí pro incrédulo aí fora, aí Jesus te ama, ele fala assim, vai se converter você, rapaz. Às vezes fala até coisa, né, mano? Crente fuleiro, que às vezes eu já ouvi, quando eu vivia no mundo, eu ouvia uns falando de outros, quando eu não era crente, né? Tava na roda, eu nunca falei isso, porque eu sempre tive o temor de Deus aqui dentro. Mas eu já ouvi vários estar na roda assim, tomando cachaça, vai falar, crente fuleiro. Então eu luto todos os dias, irmão, para mim ter integridade e andar de cabeça erguida aqui, ó, no bairro de Jardim Leblon, aqui, ó. E eu dar o exemplo. O exemplo não é falando demais também, não. É na minha vida, no meu comportamento. Isso eu transmito exemplo. Tem muita gente que chega e fala assim, nossa, quem era você, hein? Caramba, eu tô vendo que você mudou mesmo. E tem uns que ainda ficam em dúvida. Mas eu creio que em nome de Jesus, Deus vai tirar essa dúvida da cabeça desse povo. Eles vão orar por mim para Deus me dar mais força cada dia mais. E fazer a obra do Senhor. Irmãos, eu não vou falar mais não, porque eu já passei da hora. Senão o pastor vai puxar minha orelha aqui, ó. Mas falar de Jesus é bom, eu gosto, hein? E agora que eu tava começando a me empolgar, ia falar um pouco ainda, hein?
Mas eu estou aprendendo ainda. Eu fugi um pouco da palavra aqui, mas não é o meu querer, é o querer de Deus. Eu espero que tenha que serviu. Eu tenho certeza que serviu para alguém, que Deus falou para o coração de alguém nessa noite. Cada vez, irmãos, que alguém subir aqui, não fique julgando por ser uma pessoa que fala bem, fala bonito, ou deixa de falar, não, irmão. Presta atenção na palavra. Você não precisa de muito para ser confortado. Eu não tenho que subir aqui para falar coisa linda e maravilhosa só para massagear o seu ego e você sair daqui. Nossa, Deus falou comigo. Falou nada. Eu vou ficar falando bobeira aqui, profetizando um monte de coisa na tua vida se Jesus não mandou, só para você sair daqui feliz? Porque hoje em dia você vê isso aí em um monte de lugar, irmão. Deus não vou pedir perdão para Deus não, porque Deus está mandando eu falar. Mas é mesmo. E saiba também aonde você vai ouvir alguma palavra do Senhor, viu? Presta atenção no que você escuta, aonde você vai. Porque nem todo alimento faz bem, né, pra gente. Não tem alimento que a gente come, que a gente fica passando mal. Então, não vá sair comendo qualquer palavra por aí, não, para depois não ficar fazendo mal para você. Em tudo, procura a Bíblia. Ela vai te esclarecer. E pede que o Espírito Santo vai te dar entendimento. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, pastor. Desculpa aí uns minutinhos. Jesus é bom e Deus é fiel. Amém? A paz do Senhor. Amém. O que o Wesley falou agora, eu lembrei de uma canção, nós foi num compositor e ele falou, mostrou para nós, lembra? Tem muita gente se preparando, diz que vai morar no céu, mas estão se assentando na mesa com Jezebel, comem, andam de barriga cheia e logo na fé desfalece. Amém? Pastor Wesley, daqui uns dias. Papai mandou mensagem para mim essa semana, irmão. Falou, pegue a verdade. Aleluia. Então, falar a verdade. Para subir aqui tem que falar a verdade. Porque a gente sempre ora nesse propósito. Se não for verdadeiro, não sobe. Aqui é o lugar da fidelidade. E tem mais uma coisa. Vocês podem ficar sabendo. Se subir aqui e for falso, depois vem a cobrança. Porque tudo que nós pregar aqui em cima, nós temos que dar conta depois. O negócio é estreito, a gente não pensa que vai subir aqui e falar o que a gente quer, não. Aqui dá um frio na barriga, as pernas tremem, faz tudo, porque nós não estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando de um, que se ele fizer assim e disser, eu quero você, não andar de baixo, acabou. Nós estamos falando daquele que deu a vida para gerar vida. É verdade. A hora que ele quer chamar, não adianta. Ai, Senhor. Não, rapaz, eu estou te chamando e larga de conversa. O teu tempo já chegou aí. Então, aproveita e faz o que eu mando. Porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, você ser obediente a Deus, pode ter certeza, não vai pagar preço. Porque tudo que você falar, Deus vai assinar embaixo. Vai dizer igual quando Jesus saiu da água. Esse é o meu filho amado, em quem me complaz. Ser verdadeiro é a melhor coisa que tem. Às vezes você paga um preço pela verdade, mas você recebe o milagre pela verdade. Jesus foi verdadeiro, ele morreu por essa verdade, mas ele ressurgiu no terceiro dia por essa verdade. Aleluia!
Mesmo assim, somos nós que estamos dentro da casa de Deus. Alguém pode achar ruim do que eu estou falando, mas eu estou lhe alertando, seja verdadeiro. Seja verdadeira. Porque essa verdade vai te conduzir a um lugar que você não conhece. Você tem ouvido falar que as ruas são de ouro e de cristal. E através da verdade, nós vamos conhecer quem nós estamos buscando aqui. Amém, igreja? Oh, Deus poderoso. Deus, Criador dos céus e da terra. Aqui está a tua noiva, Senhor. Hoje é um culto de libertação. Eu peço a tua presença, o teu toque, em quem entrou aqui precisando de um milagre. Senhor, visite, do dedão do pé até o último fio de cabelo, seja o que for, mas como já foi pregado, não há impossível para ti, Pai. Não há coisa que o Senhor não possa resolver. Tudo em ti há solução. Tudo em ti há cura. Tudo em ti há libertação. Porque todo o poder está em tuas mãos. E eu repreendo todo espírito de infarte, espírito de AVC, mente perturbada. Você chegou aqui sem saber o que fazer, mas eu creio que a partir dessa pregação você foi alcançada. Você não vai sair daqui do jeito que entrou, mas vai sair do jeito que Jesus quer. Em nome de Jesus, receba a cura agora! Receba. Quem crê diz amém. Amém. Fala comigo, eu recebi a minha cura, o meu milagre. Porque aquele que cuida de mim me ordenou e me libertou. Por isso livre eu estou. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor é nosso pastor. E até aqui. Faça assim com as suas mãos. Faz as tuas mãos assim, tipo conchinha, que é para Deus colocar o milagre nela. Em nome de Jesus. Eu estou falando no teu nome, porque eu sei que no teu nome a cura, a milagre, a promessa tem que se cumprir. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, a doce consolação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que não seja só por hoje, mas seja para sempre. A igreja de Jesus reunida aqui na terra diz: amém. 1, 2, 3. Só mais uma vez. 1, 2, 3. Posso naquele que me fortalece. Você pode. Vá nessa fé e que o Senhor lhe alcance. Aplauda Jesus nessa noite pelo milagre.